Curte o Wattpad? Tá lá fazendo suas leituras a todo momento? Gosta de fazer um comentário, pedir por favor pro autor, faz tal coisa, coloca isso, faz aquilo. Isso é legal do Wattpad, né? A gente pode conversar com o autor, dar opinião do que tá acontecendo na nossa leitura, né? E se você curte fanfic? Fanfic lá no Wattpad? Uau! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Toda semana eu aqui recebendo um convidado novo, uma convidada nova. E a convidada desta semana também é tieteense, é a Ismênia Leão. Bora conhecer a autora? Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou a Ismênia Leão, eu sou professora e sou atriz aqui no município de Tietê e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências, né, nesse universo da leitura e da escrita. E conta pra gente como que foi o seu início na literatura, mas ainda como leitora. Bom, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência desde que eu me adentrei nesse universo da leitura. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs e desde muito pequenininha a minha mãe ou o meu pai sempre liam para mim. Eu sempre tive muita curiosidade de saber o que é que estava escrito nos livros, né, que tinham na minha casa. E eu confesso que na infância eu não tinha muito acesso a livros infantis. Por incrível que pareça, os livros que tinham na minha casa eram livros do meu pai, assim, né? Meu pai fez faculdade de Direito quando eu era criança. E aí tinha outros livros que não eram tão específicos para uma criança de 4, 5 anos, mas era o que tinha e eu queria saber, tinha muita curiosidade. E paralelo a isso, a minha mãe me contava muitas histórias. E o que eu achava muito engraçado, que muitas dessas histórias era ela que inventava. E eu acho que eu trouxe um pouco isso dela, né? Essa coisa do gostar de contar história, de inventar história, não só dela, como também de outros parentes, que eu venho de uma família de contadores de história, e isso é muito bacana. Quando eu entrei na escola, no primeiro ano, e eu lembro que eu recebi a minha cartilha, e de repente eu li a cartilha inteira, num dia, de cabo a rabo, li com muita fluência, sem nenhuma dificuldade, assim, e foi até interessante, porque eu já sabia ler, inclusive, sílabas que eram complexas, tipo drá, crá, lhá, eu simplesmente sabia ler. Então foi uma surpresa muito bacana, e aí minha paixão pela leitura só aumentou, né? Passei, como eu disse, na infância eu tive muita dificuldade de ter acesso a esses livros infantis, raramente eu conseguia ir à biblioteca da escola, ou melhor dizendo, raramente a biblioteca era aberta para que a gente pudesse ter acesso a esses livros. Eu lembro que por muito tempo meu maior sonho era ter a carteirinha da biblioteca municipal e eu só fui conseguir ter essa bendita carteirinha aos 16 anos e daí minha vida na leitura só assim, minhas experiências só aumentaram, porque eu era uma leitora ávida. Confesso que agora mais velho, por essa questão de tempo, não tenho lido tanto quanto eu gostaria. Estou mais no processo de escrita hoje do que leitura, mas a leitura é minha grande paixão. Muito bom, assim, quando os pais incentivam as crianças, né, com a leitura. Agora você, hein, Ismênia, já começou na escola deixando a criançada para trás, né? Chegando, né? Chegou lendo já. Chique você, hein? E conta pra gente um pouco de como que foi o incentivo do seu tio, porque o seu tio parece que também incentivou você nesse universo da leitura. Uma das curiosidades também, né, que eu quero compartilhar com vocês, é que quando eu era nova, o meu tio, ele trabalhava na coleta, né, do lixo, e aí ele assim, coletava vários livros, nem eram livros infantis, eram livros até didáticos, mas como ele sabia que eu gostava tanto de ler, que eu gostava tanto de estudar, então ele sempre mandava livros para casa, então eram esses os livros que eu lia, assim. Eu lembro de um livro que eu gostava bastante, que era meu preferido. Era um livro de gramática desse tamanho, mas tinha histórias, né? Nesse livro eu gostava bastante. Um outro livro que eu ganhei também dele, e que foi minha paixão, depois tive uma surpresa muito grande, anos depois, que foi o livro Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E mais que uns 15 anos depois, quando eu voltei ao teatro, depois de um ano, né? Porque eu já faço teatro aí
há mais de 20 anos, foi a peça que eu apresentei, onde eu vivi o papel do Oberon, que era o rei dos elfos, e foi uma experiência, assim, muito gratificante, né? É uma coisa também que o teatro me trouxe, essa possibilidade de encenar tanto textos que eu li, como textos que eu escrevi, de poder ver isso de uma forma mais vivificada, mais personificada, e isso é muito legal. Nossa, seu tio tá de parabéns, né? Olha que incentivo que ele te deu, né? E também o trabalho dele, né? Porque ele vendo aquele material sendo descartado assim dessa maneira incorreta, né? Porque às vezes as pessoas, em vez de jogarem ele fora o livro, poderiam pegar e distribuir para alguém, para, sei lá, para escolas, para bibliotecas, né? Mas enfim, agora referente ao teatro, menina, olha, depois que eu fiz artes cênicas, né, comecei a fazer teatro, todo texto, até hoje eu sou assim, quando eu pego um texto para ler, mesmo que seja de um livro, quando eu vejo, eu tô lendo em voz alta, eu começo a narrar, aí de repente eu tô interpretando aquele texto. Mas continuando as perguntas, na sua adolescência você lia muito? Bom, eu já sei a resposta, né? Porque se você lia muito na infância, óbvio que você lia muito na adolescência. Mas, diz aí pra gente. A minha adolescência foi, acho que, o período que eu mais consumi livros. Eu morei um tempo em São Paulo e quando eu voltei, né? Inclusive, nesse momento, eu estou aqui em São Paulo, na minha casa, na minha terra-mãe, né? E quando eu saí de São Paulo e voltei para Tietê, eu consegui a minha tão sonhada, esperada e desejada carteirinha da biblioteca. Lembro até hoje, assim, de eu ter ido lá para fazer toda a minha documentação e foi incrível. Eu saí de lá com 5 livros e eu praticamente ia na biblioteca cada 2, 3 dias, porque eu leio muito rápido. E naquela época eu lia mais rápido ainda, porque não tinha tantas obrigações como eu tenho hoje. E um dos livros que eu peguei que me marcou muito e que foi muito engraçado era um livro do Pedro Bandeira, que eu tive a felicidade depois de conhecer numa Bienal. Até depois eu preciso compartilhar como foi essa experiência de conhecer um dos meus autores favoritos, né? Nossa, e deve ter sido fabuloso conhecer um dos seus autores favoritos, né? Aquela coisa de conhecer o ídolo, né? Ser tiete, maravilha. E esse livro, ele traz uma história de suspense. E naquele dia tava chovendo muito lá em Tietê, uma chuva mesmo, caiu energia elétrica. Eu tava literalmente lendo à luz de vela. E assim, e eu sou uma pessoa que eu não consigo distanciar daquilo que eu tô lendo ou tô assistindo. Então eu tava tão imersa naquele livro, inclusive eu recomendo Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira, para quem gosta de aventura, vocês vão adorar. E outras coisas que eu gostava muito de ler, né? Era um livro de suspense. Nossa, li muito Agatha Christie, gostava muito. E livro infantil. Eu nunca deixei de ler livros infantis. Inclusive, hoje, como professora, como contadora de história, eu recomendo que todo mundo, sabe, principalmente adulto, que você permita que a sua criança interior tenha acesso a essa leitura infantil. Porque eu acho incrível a capacidade que esses autores têm de colocar em 2, 3 palavras, ou às vezes só em imagens, coisas tão significativas, tão marcantes, tão bonitas, mas de uma forma assim, tão simples. Então, eu recomendo. Paralelo a esse momento de consumo gigante, né, de livros, eu lembro que um outro gênero que eu gostava de ler, mas que eu desdenhei muito, eram aqueles romances de banca de revista, sabe? Júlia, Sabrina, Bianca, as minhas tias e primas mais velhas, elas liam muito. E eu achava aquilo muito brega. Eu falava, nossa, ai, coisa de gente solteirona, assim, desdenhava até. E aí conheci uma amiga na escola, lá no Plínio, que também gostava desse tipo de leitura e acabou me convencendo. E quando eu entendi aquilo, eu falei, gente, gostei desse rolê. E foi aí que eu comecei a escrever. Além de escrever em diário, inclusive eu acho que todo mundo deveria, sabe? A gente consome tantas histórias dos outros, por que não consumir as nossas próprias histórias, sabe? Registrar as nossas histórias. E eu escrevo diários desde a adolescência, assim. E eu adoro me revisitar e me divirto muito com as coisas que eu fazia, as coisas que eu aprontava, as coisas que eu pensava, né? Era tudo muito bacana. E a escrita, para mim, era a ferramenta que eu tinha
para externalizar as coisas que eu sentia. Eu, como sagitariana, eu vivia me apaixonando, né, na escola, e isso era muito legal. E essa era a forma que eu tinha de externalizar a paixão pelas pessoas que eu gostava na época de colégio, assim. Então eu escrevia altos romances, claro que eu era a protagonista, não era a mocinha, porque eu não tenho muito esse perfil da mocinha, mas eu tava ali, num papel muito marcante, com todos os crushes, e isso era muito bacana. Eu lembro, inclusive, de uma menina que ela sentava do meu lado, né, na carteira do lado da minha classe, e ela adorava ler as coisas que eu escrevia, assim, porque eu colocava um pouco de tudo, de romance, de aventura, muita adrenalina, coisa de sagitariano mesmo, que gosta de uma adrenalina na veia, e era muito bacana, assim. E eu sempre gostei de escrever, é uma marca minha. Escrever com pessoas que fazem parte do meu cotidiano. Eu gosto quando eu compartilho as coisas que eu escrevo e as pessoas se reconhecem assim, nossa, mas isso aqui sou eu. E eu trago isso muito forte nas coisas que eu escrevo, assim. E isso é muito bacana, sabe? Porque eu gosto de registrar isso, registrar a vida, aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô fazendo, quem está comigo, quem tá compartilhando comigo de momentos incríveis. Quando foi que você começou a escrever textos e colocar no Wattpad? No finalzinho de 2019, eu tava na praia, confesso que tava meio pé da vida, assim, porque eu sou uma pessoa que quando eu vou pra praia, eu não quero mais nada que não seja o mar. Se eu pudesse, assim, construir um puxadinho, do ladinho ali de Ariel, eu já queria, assim, né? Eu adoro ficar na água. E eu fui pra praia com pessoas que não curtem muito praia, que eu não consigo assimilar, uma conta que não fecha. E aí, tava na internet, no Google, e eu tava procurando alguma coisa, era meio relacionado a Cristiane Torlone, mas não me lembro o que era, assim. Eu sei que apareceu essa plataforma Wattpad. E aí eu descobri o universo das fanfics. E eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu falo que fanfic não é de Deus, porque uma vez que você lê fanfic, você nunca mais sai desse rolê. E o que eu entendi foi que eu já escrevia fanfic desde os 9 anos, só que só hoje que tem esse nome, não tinha, né? Hoje que ela é entendida como um gênero literário, que todo mundo faz o consumo desta e também escrevendo, lendo, mas na minha época não tinha. Para quem é da geração anos 80, mas eu já escrevia sobre isso há muito tempo. E quando veio a pandemia, e eu moro sozinha já há um bom tempo, e o que eu tinha para fazer assim, a leitura foi o meu resgate, assim. E eu tava nesse processo de consumir muitas fanfics de novela. E eu lembro que eu tava comentando a fanfic de uma menina, que ela fez a novela Fina Estampa. E as pessoas começaram a dar muito crédito à minha opinião em cima da fanfic da garota sobre a novela Fina Estampa. Eu falei, oi, peraí, vou escrever a minha. E de repente, em menos de uma semana, eu tinha publicado apenas 2, 3 capítulos e mais de 1000 visualizações. Falei, nossa, que demais. Então eu comecei a escrever feito uma louca, assim, freneticamente. E por eu não estar trabalhando, né, por conta da pandemia, assim, eu sempre fui trocar período de férias, trocar a madrugada pelo dia. Então eu passava madrugadas e madrugadas escrevendo. E essa plataforma, ela é interativa. Então era muito legal, as pessoas assim, desesperadas para saber o que ia acontecer no capítulo seguinte. Fiz amizades incríveis. Eu conheci outras escritoras. Nesse inteirinho, acabei conhecendo uma prima que eu nem sabia que existia. E de repente a gente se reconhecia, encontrou, se conheceu. Eu fiz uma participação no aniversário dela, contando história, mostrando um pouquinho do meu trabalho, e eu confesso que tem sido uma experiência bem gratificante, assim, né? Hoje eu já publiquei 6 fanfics nessa plataforma. Infelizmente não consegui terminar todas, um pouco porque eu tenho dificuldade de dar final para as coisas. E também por conta, né, desse tempo, dessa correria muito louca, mas eu tenho acompanhado, as pessoas estão me cobrando isso, e nessa plataforma eu me chamo Marina Leão, e as pessoas ficam perguntando, Marina, quando vem o próximo capítulo? Por favor, volta! Ai, você não vai parar com a FIC, né? Não, eu não vou parar, eu vou voltar. As férias estão chegando, então eu vou poder ter um tempo para me dedicar para escrita, voltar para as minhas madrugadas lá e ficar digitando e compartilhando, né? Criando coisas com vocês. E já tem planos de publicar livros físicos? Eu falo, né? Eu entendi muito que
essa possibilidade, essa experiência de escrever na plataforma, de ver pessoas que eu nem conheço consumindo e gostando tanto do meu trabalho, né? Não só pelo elogio, mas de compartilharem comigo o quanto as coisas que eu estava escrevendo lhes fizeram bem, principalmente num momento tão conturbado. E isso só suscitou, assim, só aumentou a vontade de poder publicar, sabe? De ter o meu livro físico, assim, com os meus textos publicados. Não só as fanfics, mas eu já tenho outras coisas escritas. Eu gosto muito de escrever romance. Eu acabei trazendo muito isso, né? Tanto desdenhei os livros de romance, Júlia, Bianca, que minhas tias e primas tanto gostavam de ler. E aí eu acabei gostando de ler também e acabei entendendo isso como um processo, né? Um caminho para compartilhar as minhas escritas. Então eu queria muito poder ver o meu trabalho aí mais concretizado e ser monetizada por isso. Porque não, né, gente? Porque dinheiro é bom, a gente gosta, a gente tá querendo aí fazer o quê? Um rolê, uma trip nas Maldivas. Então eu tenho muita essa vontade de ter meus livros compartilhados, né? Ter esse trabalho pronto. Migles, eu agradeço de coração por esse espaço, por essa partilha, né? A gente que se conheceu aí através do teatro e de repente nós estamos aqui juntas num novo momento, num novo processo. Eu me sinto muito grata mesmo. E o conselho que eu tenho para deixar para todo mundo que está nos assistindo é que leiam muito. Porque a leitura, ela é um caminho de transformação, mas além de ler, que você possa criar as suas próprias histórias, escrever a sua própria história e viver de fato, com intensidade, as suas próprias histórias. Um beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença aqui no canal, fiquei feliz de você ter aceito esse convite. Segunda tietense aqui no canal, muito feliz. Eu agradeço, não sei se eu falo Ismênia Leão, se eu falo Marina Leão, vamos confundir aqui, confundir o público, a plateia. Mas é isso, muito obrigada pela tua presença, você foi super incrível, a entrevista ficou maravilhosa, muito obrigada, beijos! E obrigada a você que está nos assistindo. Semana que vem é Natal, eu vou passar um remix natalino, mas ano que vem eu tô de volta, até lá!